Pode? Bom, recomeçando então, vou falar mais alto. Eu posso falar muito mais alto do que geralmente eu falo. Mas eu estou na primeira parte, que é a saudação. Estou na saudação. Farei então que durante a ditadura militar, um daqueles presidentes militares disse: eu não gosto de gente, eu gosto de cavalo. Agora, no meu caso, não é que eu tenho raiva de cavalo, mas eu gosto de gente, eu gosto de vocês, eu gosto das crianças que vêm aqui, eu gosto dos vizinhos, eu gosto de quem está fazendo compra no mercado, eu gosto de gente, certo? Eu gosto de gente, então eu gosto de vocês. Essa é a minha saudação, ok? O nosso tema de hoje, nossa vida de oração, há várias referências bíblicas que eu acho que os irmãos devem depois olhar, porque nós não vamos ler os textos bíblicos que estão aqui mencionados, mas nós podemos depois dar uma revisada em casa e dar uma lida nos textos bíblicos. Então vamos começar. Oração é uma fala dirigida a Deus com base na fé. Oração não é qualquer lenga-lenga. É uma fala dirigida a Deus. Não é qualquer murmúrio, qualquer murmuração. A oração, nos dias de hoje, é mais uma expressão de ansiedade do que relacionamento com Deus. Ora-se mais por desespero e não por querer relacionamento com Deus. O meu relacionamento com o meu pai raramente foi para pedir alguma coisa. Eu me relacionava com ele porque eu gostava dele. A presença dele me fazia bem. Eu praticamente não pedia nada para ele. Quando eu chegava perto dele, não era para pedir nada. Era para desfrutar da companhia dele, para ouvir da sabedoria dele. Era ele que me importava. Eu não era um menino que procurava o pai porque estava precisando de alguma coisa. Eu precisava da presença dele, da companhia dele. Então a oração tem a ver com relacionamento. Okay? É preciso fazer distinção entre oração cristã e oração religiosa. Esta é a oração formal, por costume e não por fé. A oração cristã espontânea, ou seja, a oração cristã espontânea, a oração cristã é espontânea. Nós não precisamos tentar convencer a Deus a entrar em comunhão conosco e a nos atender. Ele já nos estendeu a mão e nos ofereceu seu relacionamento genuíno e bênção por meio de Jesus. A palavra oração vem de oris, da língua latina, oris, que significa boca. Por exemplo, uma apresentação oral, pela boca, né? Um remédio por via oral, pela boca. Então, oração vem daí. Orar é expressar por palavra. E a oração cristã é expressar por palavra a nossa necessidade da companhia de Deus. Na oração, nós não pretendemos modificar Deus, nós pretendemos estar com Ele, na presença dEle. Vamos continuar então. Vamos analisar motivos de oração. Por que a gente ora? Primeiro, orar para adorar, adoração, baseada nos atributos de Deus. Muitas orações dos salmistas não eram orações para pedir, eram orações para reconhecer os atributos de Deus. Então, o Salmo 45 é um exemplo. É uma oração na qual o salmista não pede nada, ele só declara a grandiosidade de Deus. Não era para pedir. Então, essa oração
motivada pelo desejo de adoração. Nos cultos, nas igrejas, nós devemos louvar a Deus com um espírito de oração. Salmo 45, depois os irmãos podem ler. Por confissão, a oração de confissão. Confissão significa concordar com Deus sobre os nossos erros. É a base da nossa harmonia com Deus. Na carta de João ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão é um modo de oração. A palavra confissão vem da palavra homologar. Confissão é concordar com Deus o que Ele sabe da nossa vida. A confissão não é para informar a Deus dos nossos pecados. Ele já sabe. Eu não preciso ir a Deus para dizer: Senhor, eu fiz isso e tal, eu confesso que eu estou... Deus já sabe. Deus já sabe. Um professor meu disse que confessar é contar para Deus o que Ele já sabe. Essa é a confissão, a ideia da confissão. Nós sabemos que Deus sabe dos nossos erros e queremos entrar em acordo com Ele para amenizar o desgaste dessa falta. Quando um católico vai fazer sua confissão diante do padre, o padre não sabe de nada, ele tem que contar tudo. E vergonhosamente conta coisas horrorosas, mas se aquele que vai confessar a Deus, ele não precisa querer informar a Deus. Essa é outra coisa estranha na oração, porque a oração não é uma aula para Deus. Senhor, hoje é Natal. E Ele já sabe. A gente chama isso de truísmo. Truísmo é quando dizemos uma coisa que é verdade. Truísmo vem de true, que é verdade. O truísmo é quando nós insistimos em falar alguma coisa que não pode ser de outro jeito. Por exemplo, todos nós morreremos. Não precisa dizer isso. Não tem ninguém que discorda disso, então eu não preciso dizer. Quando há um fator, alguma coisa, que ninguém discorda, eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer. Então nós não precisamos informar a Deus, dizer a Deus sobre a nossa situação. Nós precisamos sim homologar, dizer: Senhor, o Senhor sabe disso, eu estou dizendo que o Senhor está certo, é verdade. Eu maltratei o pastor. Se eu maltratar o meu querido pastor, Deus está vendo, ele sabe. Agora, eu estou com um problema, porque eu maltratei o meu pastor, que eu não podia fazer. Então, eu vou ao Senhor homologar o que Ele já sabe. Deus, já estou sabendo o que você fez. Estou sabendo que você mentiu. Deus, eu estou sabendo. E aí? Senhor, eu reconheço que preciso de ajuda, preciso de socorro. Eu quero estar bem com o Senhor. Eu não quero que o Senhor não está agradando do meu comportamento. Eu quero estar bem com o Senhor. Então, a confissão é isso. É concordar com Deus, é homologar os nossos erros, e é a base da nossa comunhão com Deus. É o que João diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Essa é a base. Sem confissão, mesmo na família, né? Quando o marido comete alguma coisa contra a esposa, se não houver confissão, não há restauração, não há recuperação. Mas quando há confissão, há liberdade. Então, o motivo importante para a oração é a confissão. Terceiro lugar, a gratidão. Gratidão é o reconhecimento pelas bênçãos materiais, bênçãos espirituais e relacionais. A gratidão é reconhecimento. A gratidão deve ser contínua, né? Porque o texto diz que devemos orar continuamente, orar sem cessar e agradecer a Deus. Então, nós podemos orar simplesmente para agradecer a Deus. Quando oramos diante da refeição, nós oramos e agradecemos a Deus. Né? Eu estou agradecendo a Deus. Mas aquilo é porque na gratidão existe comunhão. Alguém contou uma história de que
Todo dia na hora da refeição, numa família crente, todo dia na hora da refeição, aí as pessoas oravam. As pessoas oravam. Aí o chefe da família falou assim, vamos resolver isso de uma vez por todas. Quando a gente chegar do supermercado com as compras, a gente já agradece e pronto. Está agradecido, não precisa agradecer durante a oração. Mas o fato é que essa gratidão é para manter comunhão. É para estabelecer contato. É para estabelecer harmonia. Pela gratidão, nós nos aproximamos uns dos outros. Se a gratidão me aproxima do irmão Maurício, ela também me aproxima de Deus. E ao agradecer a Ele, eu estou também me aproximando de Deus. E agradecer a Deus é fundamental. A súplica. Súplica é pedir a Deus suprimento para as nossas necessidades, nossa saúde, nossa vida com Deus, nossos relacionamentos, nosso comportamento, nossas preocupações. A súplica é o pedido para necessidades. É um dos motivos de oração. Certo? A confissão não é para pedir problemas de necessidade. Faltou comida, faltou remédio, faltou a casa, caiu o telhado. Há uma irmã aqui que uma vez o vento levantou o telhado da casa dela e jogou lá no vizinho, o telhado inteiro. Então ela ficou numa situação muito difícil. Ela orou pedindo a Deus de socorro, né? É a súplica. Okay? Então a súplica é pedir a Deus suprimento daquilo que nós precisamos. Muita gente pensa que a oração é só súplica. A gente vai só para pedir, só para pedir, só para pedir. Mas a súplica é parte da nossa prática de crentes. Nós temos essa prática. A intercessão é a oração uns pelos outros. A oração altruísta. Paulo fala em Timóteo e também Tiago fala que a igreja deve praticar essa oração pelos outros, pelo outro, orar pelo outro. Há um comentário uma coisa que eu sempre me chama a atenção, é que na Bíblia nós vemos que a oração em parte é uma oração pessoal e em parte é comunitária. Quando os discípulos pediram a Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Jesus deu como modelo a oração comunitária. Eu conheci pessoas, por exemplo, um homem que tinha o joelho calejado de oração e era péssimo na vida cristã. Coisa horrorosa. Tinha mal com as pessoas, falava mal das pessoas. Falando, mas esse é um irmão de oração, ele tem o joelho calejado. Bem, ele não tinha essa preocupação de interagir, de se comunicar com as pessoas. Então, Jesus ensinou um modelo de oração que é o modelo comunitário. Quando eu era criança, a gente ia à igreja, a professora da escola bíblica ensinava para a gente o seguinte: quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Na igreja, a oração é de uns pelos outros. Então, a gente vai orar a Deus, tendo em vista a comunidade. E Jesus ensinou, tá chovendo, né? Jesus ensinou, ele deu como modelo não a oração pessoal, porque na oração individual não precisa modelo, não precisa dar um padrão. Cada um ora de acordo com o seu coração extravasa. Mas quando se trata da oração comunitária, essa oração Jesus deu um modelo. E o que é muito importante é que Jesus ensinou os discípulos a orarem ao Pai, e Deus não é o meu Pai, é o nosso Pai.
Quando eu oro a minha oração particular, eu posso me dirigir a Deus como o meu Pai. Mas se eu estou aqui, é o nosso Pai. Aí há uma coisa muito interessante de analisar, irmão professor de português, é que nós usamos, às vezes, no culto. Vamos imaginar o seguinte, que eu chamo aqui a irmã Solange para fazer oração. Então, eu digo assim, a irmã Solange vai fazer oração. Não, ela vai conduzir a igreja na oração, da oração comunitária. Ah, a irmã Solange vai orar. Como ela vai orar? Ela está na comunidade. Então, ela conduz. E aprendemos isso. Irmão fulano vai nos conduzir em oração. Por quê? É a oração comunitária. Ele vai nos conduzir. É como se fosse o pastor das ovelhas, que vai na frente e as ovelhas vão atrás. Então, essa oração comunitária, a oração que se preocupa com o todo. A oração particular, perfeito, cada um faz sua oração, abre o seu coração, fala as palavras que quiser, mas na oração da comunidade, nessa oração, há uma diferenciação. Então, nós oramos ao nosso Pai, pedimos o perdão. Às vezes uma pessoa está orando na comunidade e diz assim, Senhor, perdoa o meu pecado. Não, você perdoa os nossos pecados, porque você está representando a comunidade. Você não está orando por você, você está conduzindo a comunidade em oração. Então eu não posso dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu preciso dizer, os nossos pecados. É uma oração inclusiva. Aí há uma outra coisa que é mais melindrosa ainda. Quando você me chama para orar no culto. Eu não estou falando orando a minha oração particular. Você me chama para orar no culto. Aí eu vou orar no culto, vou orar pela igreja. Aí eu falo assim, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. A palavra muito obrigado é individualista. Obrigado sou eu, uma pessoa. Se for falar obrigado, eu tenho que falar obrigados. Quando eu falo obrigado, sou eu. O foco sou eu. Se eu falo obrigados, o foco é toda a igreja. Mas não falamos obrigados. Nós todos te agradecemos. Nós te agradecemos. Quando eu oro a minha oração particular, eu falo, Senhor, obrigado por eu acordar bem. Obrigado porque minhas dores passaram. Mas se eu venho aqui fazer oração comunitária, eu tenho que dizer, Senhor, nós te damos graças, nós te agradecemos. É o que Jesus ensinou. Essa é a oração altruísta. É a oração pelas pessoas, pelo todo. Foi essa oração que Jesus ensinou. Então, a oração cristã é uma oração uns pelos outros. É uma oração altruísta, que a Bíblia ensina. Orai uns pelos outros, uns com os outros. Essa é a coisa mais importante nessa questão da intercessão. Continuando, 3 princípios sobre a oração. Aliás, desculpa, 4 princípios sobre a oração. Aqui eu quero, você não precisa abrir sua Bíblia, mas deixa eu ler Romanos, rapidinho para você, tá bom? Deixa eu ler Romanos. Paulo diz assim, da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, a gente vê um modelo de oração que é um modelo prepotente. Ele é o forte na oração. Ele faz a oração forte. Paulo diz, não, é fraqueza. Eu quero que Deus me ajude na minha fraqueza, não na força da minha fé. Paulo fala, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos. A razão é essa. A gente não entende nada, a gente não sabe de nada. Então Paulo diz assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é tudo linguagem metafórica, né? É metáfora. Não pode imaginar o Espírito Santo com gemidos, mas é a intensidade do envolvimento. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos
de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam melhor, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E assim o apóstolo Paulo continua. Desta passagem aqui, então, nós extraímos quatro princípios sobre a oração. Primeiro, o Espírito Santo nos ajuda sobre o que pedir. Então, a gente precisa ter essa consciência de que os nossos pedidos são pedidos autorizados por Deus. Há pedidos que não devemos fazer, mas o Espírito Santo nos conduz para pedirmos fazer aquele pedido que é o pedido que Deus recomenda. O Espírito Santo intercede em nosso favor. Terceiro, Deus ouve mais o nosso coração do que as nossas palavras. Antigamente, principalmente em algumas igrejas, vou falar claro, quando eu era criança a gente ia a uma igreja presbiteriana. E lá nós falamos, ó Senhor, nós estamos aqui como Moisés no Monte Sinai. Ali, ó Pai, tu deste a ele a lei. Ó Senhor. Parece mais uma coisa. E acham que aquilo que é oração. Quem não orasse daquele jeito não ia à frente. Não, aquele irmão que orava com a sua fala normal, não ia à frente orar. Só aqueles que oravam dessa forma retumbante. Mas o que Paulo diz é que nós somos fracos em qualquer situação. Fracos para receber, fracos para pedir, fracos para entender. O Espírito Santo nos socorre nessa fraqueza. E também que Deus sempre responde nossa oração. Versículos 28 e 29. Continuando, 4 respostas possíveis de Deus às nossas fraquezas. Eu gostei muito de um artigo do Bill Hybels, que deu 4 possíveis respostas de Deus. Como é que Deus responde? Primeiro, não. Você orou e Deus disse não. Aquele disse, não, se eu orar, se eu ungir, Deus vai responder. A resposta de Deus pode ser não. Olha, a oração mais pungente, a oração mais fantástica, a oração mais cheia de fervor, foi respondida com não. Jesus está no Getsemane e diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes. E o Pai falou, não. O Pai falou, não. Então Jesus ali no Getsemane recebeu um não. Ora, se Deus falou para o seu filho não, por que não vai falar para mim? Há pessoas assim, ora, não tem sucesso, aí abandona, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não tem mais vida cristã. Outra possibilidade é espere. Seu pedido, neste momento, não é da vontade de Deus. Uma coisa que não é da vontade de Deus hoje, Ele não vai dar. Mas daqui a 1 ano ou 2 anos pode ser da vontade dele. O caso de Abraão. Abraão disse assim, Senhor, o Senhor prometeu que eu seria pai de uma grande nação. Mas eu não tenho herdeiro. O meu herdeiro, então, eu vou nomear o meu sobrinho para ser o meu herdeiro. Ele vai ser o meu herdeiro porque filho meu mesmo com Sara, eu estou velha, ela está velha, isso não virá. Então, eu vou considerar
o meu empregado, né, o meu servo, vou considerá-lo como meu herdeiro. Abraão falou isso, daí uns dias vem a notícia: Sara está grávida. Dá um tempo para Deus, espera. Porque às vezes o nosso pedido naquele momento não é que Deus não é a vontade dele, mas daí a um mês pode ser. A gente às vezes, eu conheci tive várias experiências com mulheres que tinham maridos incrédulos, e ela orava pela conversão dele. E eu me lembro de uma senhora lá no Rio que falou: pastor, vou desistir de orar. Eu oro há 20 anos pela conversão do meu marido. E Deus não responde, eu não vou orar mais. Eu falei: não, continua orando mais um tempo. Daí a pouco o marido se converteu. Era o tempo. Deus queria testar que ela pudesse continuar crendo. Então, uma das possibilidades é essa: espere. Abraão esperou, já estava inquieto, fizeram algumas besteiras, mas Deus diz: agora é o tempo. A outra possibilidade é que Deus queira que nós cresçamos. Os nossos motivos estão errados. Às vezes, nós oramos, nossa motivação está errada. O Senhor disse, através de Tiago: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, com um propósito errado. Por isso, vocês não recebem. O propósito tem que estar afinado. Os motivos são errados. Por quê? Eles queriam, gastar as bênçãos de Deus em comportamentos errados. Deus não quer que a gente use as bênçãos de forma errada. Eu sou abençoado com uma casa bonita. Eu sou abençoado com filhos saudáveis. Deus nos abençoa, mas essas bênçãos, elas devem ser direcionadas de acordo com a vontade de Deus. Eu tinha uma cunhada, a Lucy. A gente fala, ela era motivo de a gente brincar muito. E ela orava a Deus pedindo um carro. Ela orava pedindo um carro. E ela orou pedindo um carro. E um dia veio uma oportunidade. E ela teve o carro. Só que ela não saía. Ela esqueceu de um pedido: Senhor, me dá um carro e gasolina. Porque ela tinha o carro, mas não tinha gasolina. Então, ela pediu o carro, mas ela não pediu tudo. Ou era inadequado. Então, mais tarde, depois de algum tempo, a situação dela melhorou, ela passou a ter gasolina e ela no carro. Ela podia ter esperado mais tempo para receber o carro junto com a gasolina. Receber o carro e a gasolina depois. Motivos errados. E, finalmente, siga. Seu pedido, tempo e condições espirituais estão corretos. O pedido está correto, o tempo está correto, as condições espirituais estão corretas, Deus vai dar a sua vontade. No início da igreja primitiva, alguns cristãos foram presos. E era da vontade permissiva de Deus. A vontade diretiva, né, como a gente estuda, a vontade permissiva. Deus às vezes ordena e às vezes Ele não ordena, Ele permite. Então Deus não ordenou a prisão de Pedro, permitiu, ele estava preso. É isso aí. A igreja orava pela sua libertação. Enquanto oravam, houve uma luz, um clarão na prisão e Pedro foi solto. Está orando, já está recebendo. A igreja está orando, já está instantaneamente, simultaneamente. A igreja ora pela libertação de Pedro e já está sendo libertado. Mas nem sempre é assim. Se tiver tudo certinho dentro do programa de Deus, Ele vai dar a resposta que nós precisamos. Então, se
Pedro estava preso e era da vontade de Deus, ele atendeu a igreja. E foi tão interessante que quando Pedro chegou lá, nas casas onde estava orando por ele, eles não acreditaram. Não, não é, isso aí é um fantasma. Aliás, isso não é Pedro, isso aí é um fantasma. Não, sou eu mesmo. Então, meus queridos, eu queria falar sobre isso, sobre esses assuntos, e se os irmãos acharem por bem dar uma lida e ler os textos bíblicos, os irmãos poderão aproveitar um pouco mais. Alguém tem uma palavra? Alguém tem?